Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos fazer a nossa oração e hoje vamos abordar um pouco da história da teologia. Na última aula vimos o período patrístico, as características principais desse período, dessa teologia tão importante para a nossa igreja, mas precisamos andar além disso. Então hoje nós vamos falar um pouquinho da teologia medieval nas suas diversas etapas e vamos entrar também na teologia no período moderno e vamos ver até onde nós conseguimos chegar com a nossa aula de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Te entregamos, ó Virgem Maria, essa aula, te pedindo que nos ajudes a nutrir o amor pela verdade em nossas inteligências, em nossos corações. Que ao acolhermos a verdade, nós possamos aderir a ela para vivê-la e proclamá-la. Nós te pedimos esta graça com confiança filial. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem, então nós vamos entrar agora no período que nós chamamos de teologia medieval. É um arco de tempo bastante considerável, são cerca de 7 séculos. A gente pode colocar esse período entre, vamos dizer assim, o final da patrística e a reforma luterana, tá bom? Então a gente, do ponto de vista teológico, a gente pode colocar esse arco todo como sinônimo de teologia medieval. O primeiro grande momento desse período para a teologia é, sem dúvida, o período carolíngio. Mas nada vem do nada a nível de história, né? Então o que a gente nota? O período carolíngio é o período que recebe o nome de Carlos Magno. É o período em que os francos eles obtêm, por assim dizer, a primazia no governo da Europa, né? Surge um novo reino forte que se firma vencendo todos os seus inimigos e que consegue, de um certo modo, unificar boa parte da Europa, né? E que se inspira em boa parte no Império Romano antigo, porque esse reino é cristão e os grandes nomes desse império foram formados, foram educados à luz dessa tradição, vamos dizer, cristã romana, né? Então eles, de certa forma, eles se sentem uma espécie de como se fossem herdeiros daquela tradição do Império Romano que no quinto século, final do quinto século, a nível do Ocidente desapareceu, né? Mas a gente pode dizer que o monaquismo ele vai ser muito importante nesse período. Então no sexto e sétimo século vão surgir na Irlanda e na Inglaterra uma série de mosteiros. E uma das características desses mosteiros é que eles vão ter como parte da sua missão a educação dos jovens. Então eles vão ter escolas para formar os seus próprios membros, as jovens vocações que desejam entrar no mosteiro, mas pouco a pouco essas escolas também servem como instrumento de evangelização da sociedade. Então, para dar um exemplo, na Irlanda, né, existia uma cultura de origem celta, com muitos elementos pagãos. E essas escolas dos mosteiros vão se tornar centros educacionais que vão propagar uma cultura de tipo cristã, tá certo? Para vencer, digamos, os elementos culturais pagãos que ainda existem e que muitas vezes nascem da ignorância, né?
porque eu não sei explicar o que é a chuva, eu penso que a chuva é um deus. Porque eu não sei explicar o que é o relâmpago, eu penso que um relâmpago ou o trovão é um deus. Então muitas vezes a ignorância quanto ao mundo criado, muitas vezes ela dá espaço a certos elementos religiosos que não convêm com a verdade do único Deus, né? Bem, então esse ambiente monástico irlandês e inglês é muito importante. Por quê? Porque e aí tem um nome forte dessa época, São Patrício, né? Mas esse monaquismo, ele vai, a partir do 7º século, vai reevangelizar a Europa, né? Depois que as grandes ondas de bárbaros, né, acabaram destruindo o Império Romano, e depois de um certo tempo assim, de bastante instabilidade, vai acontecer uma onda de reevangelização do continente. Então monges partindo das ilhas da Irlanda e da Inglaterra vão ao continente, a França, a Alemanha, Holanda, Itália, e vão evangelizar o continente europeu, fundando mosteiros, fundando junto com os mosteiros essas escolas, como havia lá na Irlanda e na Inglaterra, tá certo? Então isso é importante dentro desse contexto, né? No século VII, VIII, com essa vinda dos irlandeses para o continente, vão surgindo também mosteiros com escolas no continente. A gente pode dar alguns exemplos. Por exemplo, na Espanha, nós temos Sevilha, Toledo, Zaragoza, que são cidades que vão ter mosteiros fortes, como belas escolas, de tal modo que Isidoro de Sevilha, que é o último grande nome da patrística ocidental, ele foi formado justamente no mosteiro de Sevilha e teve ali uma formação esplêndida, enciclopédica, né, e deixou um patrimônio literário impressionante para a época, né? Bom, então a Europa não era, vamos dizer, terra de ninguém. Existiam esses povos bárbaros espalhados, e o monaquismo ele reevangeliza o continente europeu, Espanha, França, Alemanha, Holanda, Itália, e junto com os mosteiros vão surgindo escolas, e ali a formação que ensina as pessoas a ler, a escrever, e começa a ensinar também um pouco de os rudimentos da gramática, e mais tarde da retórica e da dialética, e depois as outras ciências, né? Então lembrem-se da importância aqui também das bibliotecas dos mosteiros para a cultura da época. A partir podemos dizer, do final do século VIII, nós temos esse período carolíngio. Então se unifica pela força a Europa com a liderança de Carlos Magno e depois dos seus descendentes. E aí uma das grandes preocupações de Carlos Magno, que é realmente um personagem genial, é que ele quer que o seu reino seja unificado, seja cristão, católico. Ele, ao mesmo tempo que ele é submisso ao Papa, ele ao mesmo tempo quer proteger o Papa e a Igreja. Então ele sente que faz parte da missão dele também isso. E ele começa a promover uma unificação do reino, a partir também do elemento da educação e da religião. Vejam, dois elementos importantes. Ele pede auxílio para grandes intelectuais da época. Eu vou citar um aqui, que é o Quino de York. É um inglês, né, que vem para auxiliá-lo, e ele acaba sendo uma espécie de ministro da educação e da religião, né, um homem muito douto, que teria em boa parte sido mestre de Carlos Magno no que concerne a grande cultura. E aí Carlos Magno ele começa a organizar o império dele em províncias, um pouco como os romanos,
e começa a incentivar que paróquias criem pequenas escolas para educar gratuitamente os jovens, e mosteiros criam as suas escolas para educar não só os seus próprios membros, mas também membros externos, que fiquem um tempo no mosteiro estudando e depois possam dar sua colaboração, digamos, no império, como, vamos dizer, como homens de letras, como homens bem formados, até para serem funcionários da grande estrutura administrativa do império. E essas províncias, então, com essas diversas escolas, normalmente tinha uma capital, e nessa capital ficava uma escola mais importante. Ele criou algumas escolas públicas, mas essas escolas não tiveram grande sucesso, na verdade. As escolas que realmente perduraram foram aquelas ligadas à própria igreja, aos mosteiros e às catedrais. Então são as escolas das catedrais, e aí a gente pode pensar bem mais tarde, uma escola da catedral famosa é aquela de Paris, né, onde São Tomás de Aquino vai ensinar, mas também é a escola de Chartres, sempre na França, que se cria um verdadeiro clube de professores e formam uma geração de grandes intelectuais. Então, cada província tinha a sua escola principal, e que recolhia, de certa forma, os talentos das escolas, vamos dizer, monásticas e de paróquias e de catedrais que existissem em todo o território da província, né? Os grandes talentos iam para aquela escola, vamos dizer, central da província, que normalmente era uma escola catedral. Tá certo? Como eu disse, houve a tentativa de fazer algumas escolas públicas que seriam gerenciadas pela autoridade pública, mas elas não suportaram os anos. Mas existia também, junto à corte de Carlos Magno, a grande escola, né? A grande escola, que era aquela, digamos, dos grandes nomes. E na corte, Carlos Magno trazia os professores de destaque da Inglaterra, da França, da Espanha, da Alemanha, de onde fossem. Lembremos-nos que nesse tempo Carlos Magno ele insiste na importância do latim. O latim é, vamos dizer, uma língua de unidade, usada pela religião e na educação. Então, em outras palavras, as pessoas que querem estudar e praticar religião têm que conhecer o latim. Então ele vai insistir nessa realidade da língua, e acaba sendo um fator de unidade. Porque a gente poderia então ter no mesmo ambiente professores de várias origens linguísticas, culturais, mas todos dominam a língua latina e assim podem conversar, lecionar, ensinar, aprender e assim por diante, né? Então na cidade imperial, na corte, então havia essa grande escola ligada à figura de Carlos Magno. Como é que acontecia essa formação? Então essa estrutura de educação, ela é muito interessante, hoje tem vários estudos sobre isso, certo? Posso recomendar em língua portuguesa uma obra que não toca diretamente no assunto, mas que vai passar por esse viés, digamos, que é essa obra aqui do Goethe, que é Os Intelectuais, digamos, na Idade Média. E temos outras obras, especialmente francesas, que são muito interessantes, que a gente está usando um pouco como recurso para enriquecer essa nossa aula, tá bem? Bom, então Carlos Magno cria esse sistema educacional muito interessante, e aí vem a pergunta: o que é que esse pessoal, como é que esse pessoal estudava, né? Então vamos dizer que, do ponto de vista da teologia, a teologia ela é transmitida de um modo muito simples. Fundamentalmente, as duas grandes fontes da teologia são a Sagrada Escritura e os padres da Igreja.
certa Sagrada Escritura, né, que especialmente nos mosteiros merece uma atenção muito especial dos monges. Os monges, eles vivem em torno da Sagrada Escritura, eles leem a Sagrada Escritura comunitariamente naquilo que hoje nós chamamos de Liturgia das Horas, que eles chamam de Opus Dei, que é essa ação de louvar e bendizer a Deus em nome de toda a igreja, uma obra divina. E, ao mesmo tempo, eles também se debruçam sobre a Sagrada Escritura pessoalmente, naquilo que mais tarde vai receber o nome de Lectio Divina. Eles fazem essa leitura orante da Palavra de Deus, e a gente já pôde falar um pouco sobre isso nas nossas aulas de Introdução à Teologia, naqueles 4 passos clássicos, como são descritos por Guigo II, o Cartucho, né? Ou seja, a leitura, a meditação, a oração e a contemplação. Então a Sagrada Escritura é a grande fonte, e os padres da igreja, que têm, como nós já vimos também, um pensamento muito enraizado na Sagrada Escritura, é, por assim dizer, o retrato da tradição. É como se fosse a tradição. Então os monges estão em torno da Sagrada Escritura e da Sagrada Tradição. E sempre que necessário, evidentemente, eles usam os textos magisteriais mais importantes para aquelas explicações, vamos dizer, mais sistemáticas. Tá bem? Então era assim que se transmitia o conhecimento teológico nas escolas, tanto das catedrais, que formavam os clérigos, como dos mosteiros, que formavam, digamos, monges, e também os clérigos monges, né? Havia um intercâmbio, atenção, havia um intercâmbio entre essas escolas. Em alguns momentos, quando algumas escolas monásticas gozam de um prestígio maior, tem pessoas que saem das suas cidades e vão estudar nos mosteiros. E vice-versa. Quando algumas escolas de catedral chegam a um grande prestígio, alguns monges, alguns mosteiros mandam seus representantes estudar lá para depois voltar e trazer aquilo que de melhor existe nessas escolas das catedrais. Tá certo? Então havia um intercâmbio bem interessante sobre nessas dois tipos de escolas. Tá bom? Esse sistema de Carlos Magno, de certa forma, resiste ao próprio império. Vamos dizer que ele vai se prolongar pelos séculos seguintes e vai ser, por assim dizer, o terreno no qual vai nascer as universidades. As universidades vão nascer dessa cultura que se instalou na Europa, graças, de um modo especial, aos monges, vamos dizer, irlandeses e ingleses que vieram naquela onda de reevangelização, e graças a Carlos Magno e aos seus esforços que formaram esse sistema educacional que resistiu ao próprio império. O império passou, os grandes nomes do império morreram, mas o sistema perdurou ainda durante um tempo, né? E por isso a gente pode passar aqui para um outro momento. Você pode ir seguindo a nossa apostila. Já do século X ao século XII, a formação, vamos dizer, intelectual e teológica, ela segue no início esse sistema ainda que reproduz a Reforma Carolíngia, né? Mas ela começa a se enriquecer com alguns elementos novos, certo? Especialmente se a gente pensar no século XI, nós temos a figura, no final do século XI, a figura de Santo Anselmo, que é considerado o pai da escolástica, que é um homem europeu, porque ele nasce na Itália, vai para a Inglaterra, passa pela França, vai para a Alemanha, nomeado bispo e tudo. Então ele é um europeu, um homem que circula na Europa e que mostra que a Europa tinha uma certa cultura comum que vem dessa estrutura do cristianismo, antes de mais nada, mas dessa cultura carolíngia, certo? Então Santo Anselmo é um tipo muito interessante, porque ele vai justamente começar a unir aquela tradição monástica, ele é um monge, essa tradição de estudar teologia em cima da Sagrada Escritura e dos Santos Padres, e vai começar a unir isso com uma certa
filosofia que ele vai descobrindo com autores como Boécio, que é um filósofo que se dedicou, escreveu algumas coisas, mas é um nome importante da lógica. E Boécio, ele tinha estudado um filósofo chamado Aristóteles, que praticamente na época ninguém conhecia. Era no Ocidente desconhecido, certo? Se conhecia muito Platão graças a Santo Agostinho. E então ele vai começar a estudar Boécio, e estudando Boécio ele vai estudar, no fundo, a lógica aristotélica. E vai começar a usar essa estrutura lógica de pensamento aristotélico na sua organização teológica. Então ele vai começar a fazer esse casamento entre uma tradição que a gente poderia chamar patrístico-monástica, muito enraigada na Sagrada Escritura, e uma organização de pensamento, mas, digamos, lógica. Aonde, diante de uma verdade, por exemplo, a Eucaristia, ele começa a usar as perguntas, a indagar, para tentar tirar o máximo possível de informações e organizá-las de um modo lógico para os seus, vamos dizer, estudantes, para os seus leitores. Então é um passo muito importante. Só agora, antes de andar adiante, né, eu queria voltar ali no período carolíngio, né, e lembrar a vocês o seguinte, que o Carlos Magno ele tentou unificar, então, do ponto de vista religioso e educacional, o Império, que é uma bela coisa. Ele buscou a reforma de todos os mosteiros, né, ele pediu para um abade famoso chamado Bento, também, Bento de Aniane, para ele rever a regra de São Bento e impor a regra de São Bento em nome do imperador a todos os mosteiros, de modo que todos os monges fossem beneditinos na Europa, né? E ele também vai pedir que Alcuino, com a ajuda de outros pensadores, proponha uma regra de vida para o clero, para organizar a vida clerical. E aí vão surgir os clérigos, né, que seguem uma regra, regulares, os cônegos regulares, os canônicos regulares. São padres que vivem em casas sacerdotais com uma regra de vida no estilo uma regra de vida parecida com a de Santo Agostinho, para fomentar o que? Ele queria padres santos. E ele vai também trabalhar a questão da liturgia, para que toda a liturgia fosse cada vez mais parecida e acabassem os particularismos. Bem, como a gente sabe, as universidades vão nascer por volta do ano 1140 em Bolonha, e vão, pouco a pouco, ganhar espaço também em outras cidades, como Paris, por exemplo. Pavia também, no sul da Itália, né? No norte da Itália, melhor dizendo, no sul de Milão, mas no norte da Itália, no sul da Lombardia. E nós temos então essas primeiras universidades que vão nascendo, e lá vão se organizar os estudos superiores, né? Então, o primeiro curso é o curso de Direito, que no fundo era fundamentalmente o direito romano e o direito canônico, e pouco a pouco depois vai crescendo o aspecto do direito civil. E mais tarde também se somam ao curso de Direito o curso de Teologia e o curso de Medicina, né? Então esses são os grandes cursos superiores, certo? Direito, Teologia e Medicina. E filosofia, você me perguntaria, né? E aí a gente tem que voltar um pouquinho. Ao longo desse período que vem lá das escolas carolíngias e que se prolonga até chegar ao nascimento das universidades, vai nascendo com esses nomes que eu vou dar
que eu saiba é a partir do século IX que tem esses nomes, vai nascendo uma certa ideia comum de que nós temos que formar o homem na direção da verdade, e isso é muito bonito, e na direção da integralidade do conhecimento da verdade. Então é uma visão de que o homem ele tem uma dignidade, ele tem razão, ele vive no mundo ordenado, mundo racional, e a inteligência dele merece conhecer toda a verdade. E é por isso que se oferece, então, os meios para que o homem possa ser introduzido no conhecimento dessa verdade criada, para depois falar daquela verdade incriada, que está como base de toda a verdade criada, né? Ou seja, a teologia mais tarde. Então existia um certo percurso, evidentemente que depois, primeira coisa, tem que se aprender a ler e escrever, né? E não é que essa seja a tarefa tão fácil. Mas depois se precisa saber manusear adequadamente a língua. E aí entra muito aquilo que nós chamamos de filosofia dentro desse conhecimento aprofundado da própria língua, né? Porque aí entra a questão do modo de pensar. A língua ela deve ser capaz de expressar o justo modo de pensar. Então entra aquilo que nós chamaríamos de lógica, né? E entra a capacidade de argumentar, ou seja, a capacidade de aquilo que nós chamamos de retórica. Então a primeira fase de conhecimento da escola era o que se chamava trivium, né? Então se estudava a gramática, se estudava a retórica e se estudava a dialética. Ou seja, então se via a gramática, a retórica e a dialética. E justamente boa parte da filosofia ela era estudada nesse âmbito, certo? Aonde se refletia sobre o pensamento humano para que se entenda o modo com o qual o homem deve se expressar corretamente, para ele expressar corretamente o seu pensamento. Pensamento e língua, né? Que andam juntos. Mas depois era necessário a continuidade dos estudos. E aí se estudava a aritmética, a geometria, a astronomia e a música, ou seja, o quadrivium, que era, de uma certa forma, o estudo da física. Então, enquanto a primeira parte era o estudo da língua, do pensamento, e aí a gente pode colocar a filosofia, que entraria aqui também, o trivium, na segunda parte entraria o estudo da parte física, né? A matemática, a geometria, as formas, o espaço, o universo, a música com a sua harmonia, e assim nós temos essa formação de base. Então, normalmente, essa formação ela levava mais ou menos 6 anos para ser feita. Então, um jovem que entrasse com 12, 13 anos, com 20 anos de idade, já está terminando essa formação. E aí ele podia continuar os estudos dele, né, nessas universidades que a gente está colocando agora para vocês. Teologia, Direito e Medicina. Para você ter uma ideia, isso tem no livro do Goethe, sobre os intelectuais na Idade Média, mas para um teólogo chegar ao doutorado em teologia, ele precisava percorrer um caminho de quase 15 anos sucessivos a essa formação do trívio e do quadrível. Ou seja, algumas universidades havia o estatuto, só se podia declarar um teólogo doutor aos 35 anos de idade, certo? Ou seja, era uma pessoa que tinha estudado muito, tinha feito os estudos, vamos dizer, fundamentais, vamos dizer, de ensino médio, e depois percorrido um longo caminho de formação de quase 15 anos de teologia
para poder chegar ao doutorado. Hoje você pode chegar ao doutorado, vamos dizer, 4 anos de bacharelado, 2, 3 anos de mestrado, 3 anos de doutorado, você pode chegar a um doutorado em teologia com 10 anos de estudo, tá certo? Foi mais ou menos o que eu também, né, eu estudei um pouco, até um pouco menos, né, do que tudo isso, porque eu fiz um após o outro e consegui fazer em períodos até mais curtos, mas depois ainda fiz um pós-doutorado. Então, vejam bem, nós hoje, com 10 anos, você pode obter um doutorado em teologia. Começando, vamos dizer que você comece com 18, 19 anos, você com 29, 30 anos está recebendo um doutorado em teologia. O que não é fácil. É até muito nobre, né, aqueles que conseguem tal título com tão tenra idade. Mas, em torno dos 35 anos, era a idade com que um teólogo da época chegava ao doutorado, né? Mas bem, vamos agora falar de um outro elemento na Idade Média que vale a pena a gente citar. Junto com o nascimento das universidades, nascem também, no final do século XII, algumas ordens que nós chamamos mendicantes e que vão dar uma forte colaboração nas universidades, especialmente ao longo do século XIII, XIV, que são os franciscanos e os dominicanos. Nós temos figuras como Santo Tomás de Aquino e São Boaventura, que são, por assim dizer, os nomes mais fortes dessas contribuições que dominicanos e franciscanos deram à escolástica, né? Mas temos outros nomes, tem Duns Scoto, franciscano, que vem ali já no final do século XIII para o início do século XIV, e temos a figura de Alberto Magno, que vem antes de Santo Tomás de Aquino, que já foi mestre de Santo Tomás de Aquino. E Santo Alberto Magno é um nome que a gente pode citar aqui. Existem algumas obras dele sendo traduzidas em português, outras obras em espanhol, muito importantes, né? Nós temos alguma coisa na nossa biblioteca sobre ele. E Alberto Magno acaba sendo um primeiro nome em que se percebe um progresso ainda maior dessa teologia escolástica, porque ele vai conhecer diretamente os textos aristotélicos que chegam no Ocidente graças à invasão dos árabes, e existem comentários de intelectuais árabes, como Avicena, por exemplo, Averroes, de obras de Aristóteles. Então, esses comentários em árabe são traduzidos para o espanhol em lugares de fronteira onde convivem cristãos e muçulmanos, como Toledo, por exemplo, na Espanha, e esses comentários começam a circular. Em outras palavras, aquele conhecimento de Aristóteles que acontecia através de alguns comentadores, como Boécio, que era o conhecimento que Anselmo tinha, agora é um conhecimento mais direto. Boaventura conhece mais diretamente a filosofia. E mais Aristóteles, então, vai influenciar. Mais o uso da razão natural, iluminada pela graça, vai, digamos, influenciar o modo de organizar a reflexão teológica e o modo de ensinar a teologia também, certo? Onde nós vamos começar a dividir por tratados, nós vamos começar dentro dos tratados a organizar os assuntos e vamos começar usando a ideia das questões, né? O intelecto ele interroga, né? O intelecto ele quer saber cada vez mais a verdade. E essas questões, essas perguntas vão ajudar a aprofundar a teologia. Estamos vivendo já aquilo que caracteriza a teologia escolástica. Esse método escolástico, que é profundamente, vamos dizer, onde a gente coloca a razão a serviço da fé, onde a razão vai nos ajudando a aprofundar o conteúdo da fé, interrogando aquele conteúdo da revelação, tentando extrair dele o máximo possível de informações e
muitas vezes usando um método que vai ser muito típico da escolástica, a dialética, onde diante de uma verdade, a gente, por que essa verdade, por que esse ponto aqui seria uma verdade? Quais são os argumentos? Estão aqui, desse lado aqui. E por que não seriam? Estão aqui. Então a gente começa a perceber a razão buscando apresentar argumentos favoráveis àquela verdade, contrários àquela verdade, porque se realmente é verdade, os argumentos favoráveis vão se impor aos argumentos contrários. É como se não houvesse medo de interrogar as fontes da teologia. Por quê? Porque a verdade ela se impõe. A nossa razão, iluminada pela graça, ela vai encontrar a verdade. E ao usar o meu intelecto e ao interrogar aqueles dados que a revelação me apresenta, eu vou encontrar, digamos, argumentos racionais favoráveis àqueles dados e argumentos aparentemente racionais contrários àqueles dados. E se aquilo ali realmente é verdade, eu tenho que ser capaz de mostrar que esses argumentos ficam de pé, os favoráveis, e que eu posso mostrar a falha dos argumentos contrários. Os argumentos contrários são falhos. Então eu tenho que ser capaz de rebatê-los um por um, para que realmente aquela verdade brilhe. Ou seja, aqueles argumentos que aparentemente são contrários, usando a minha inteligência, eu vou ter que mostrar que, na verdade, eles não são uma oposição àquela verdade. Que eu posso, com a razão, mostrar aonde falham esses argumentos contrários. Mas a dialética vai ser esse método, que vai colocar de um lado argumentos favoráveis e de outro argumentos contrários àquelas verdades. Tá certo? Por exemplo, Maria morreu ou não morreu antes de subir ao céu? Maria foi virgem só antes do parto ou foi virgem durante o parto e depois do parto? Argumentos favoráveis, argumentos contrários. E aí para que essa verdade brilhe, e é uma verdade revelada, todas as duas que a gente está colocando como exemplos aqui, todos os argumentos contrários eu tenho que ser capaz de derrubá-los. E os argumentos favoráveis têm que ter uma lógica, um fundamento que os mantenha de pé diante das críticas. Isso é o método dialético. E é muito interessante, muito inteligente. O problema é que no século XII, e a gente está ali ainda, vamos dizer, no período, digamos assim, na primeira metade do século XII, nós temos o ambiente monástico muito forte. O século XII é um período muito forte, que eu estudo bastante esse período, da teologia monástica. Então nós temos a reforma cisterciense, nós temos autores como Bernardo de Claraval, Guilherme de Saint-Thierry, nós estamos até preparando algumas traduções dele para este ano. Nós temos autores como Euredo de Rivaux, que nós já traduzimos em língua portuguesa, alguns de seus tratados. E temos alguns autores também beneditinos, como Pedro Venerável, como Ruperto de Deutz, própria Hildegarda de Bingen. Mas nós temos também autores de uma escola que nasce ali em torno de Paris, que é a escola de São Vítor, que tem nomes como Hugo e Ricardo. Então tudo ali no século XIII. E o que a teologia monástica ela tem? Ela chega a conviver um pouco com esse início da escolástica. Ela tem uma certa reverência pelos sagrados textos da Sagrada Escritura e dos padres, e ela acha um pouco desrespeitoso o método dialético, onde você quer interrogar muito com a tua inteligência os mistérios revelados. Ela vê como se fosse uma espécie de orgulho intelectual. E ela tem, de uma certa forma, uma reserva. Ela sabe que esse método, se for usado humildemente, ele pode ser frutuoso. Só que esse método, às vezes, é usado despudoradamente,
como se a revelação fosse um objeto qualquer de conhecimento qualquer, aonde o importante é a minha razão criar argumentos favoráveis e contrários e dar um selo para aquelas verdades que realmente ficam de pé diante de todas as críticas, tá certo? Então o ambiente da teologia monástica não é que ele não use a dialética e seja totalmente contrário, mas ele tem reservas, porque ele vê o uso da dialética como um risco de orgulho intelectual e assim, consequentemente, de um orgulho espiritual, tá certo? Então existem vários textos de monges que a gente vai aprofundar mais tarde no nosso curso, quando a gente propuser um texto que é muito importante sobre a teologia monástica para vocês, tá bom? Então esse é um ponto assim para que a gente reflita, né? A teologia monástica não é contra, mas ela tem reservas porque existe esse risco do orgulho. Quem encarna essa querela muito bem é a figura de Abelardo. Abelardo, né, acho que muita gente conhece da filosofia, é um nome importante do século XII, é um professor leigo, que primeiro estudante, depois professor em Paris, e que ganha notabilidade, e ganha muitos alunos e se torna uma espécie de grande guru do pensamento naquela época. E ele é muito movido pelo método dialético, certo? E ele então bate todos os adversários deles nos debates públicos, etc. Mas chama a atenção esse uso dele da dialética, que nem sempre é visto como respeitoso em relação às questões de Deus. Uma coisa é você usar na filosofia, outra coisa é quando você começa a falar de Deus, da criação, dos mistérios de Deus, da teologia. E aí um autor, Guilherme de Saint-Thierry, que era na época um beneditino, mais tarde um cisterciense, ele vai pedir para Bernardo, que era a grande autoridade espiritual do seu tempo, e intelectual também, para que ele fale do risco que corre o pensamento se for seguir cegamente autores ou professores como Abelardo. E aí São Bernardo escreve uma obra, né, contra a dialética de Abelardo, que é uma obra muito dura, né, contra esses riscos que existem, né? Então, para a gente entender um pouco, eu vou concluir esse primeiro momento da nossa aula voltando lá com Santo Anselmo, pai da escolástica, né, para mostrar que não era o objetivo dele, não era que a teologia escolástica se afastasse da boa fé e de uma vida virtuosa, de uma vida santa e das virtudes cristãs como a humildade, né? Mas Santo Anselmo, que tinha uma matriz de pensamento mais agostiniana e assim por assim dizer, platônica, mas que, como a gente disse, ele também conheceu um pouco o pensamento aristotélico por meio de Boécio, certo? E isso enriqueceu o modo dele de pensar, de questionar as verdades, de expô-las e de organizar depois esse pensamento teológico dele. Ele vai escrever, né, a seguinte frase, vou ler aqui do seu proslógio. Não pretendo, Senhor, penetrar a tua profundidade, porque de forma alguma a minha razão é comparável a ela. Veja a humildade dele, que é a que o teólogo deve cultivar sempre. Mas desejo entender de certo modo a tua verdade, que o meu coração crê e ama. E porque eu creio, porque eu amo, eu quero entender. Não busco com efeito entender para crer, mas ao contrário, crer para entender. Eu sei que a fé é mais importante do que o conhecimento intelectual propriamente dito, né? E por isso é que tem aquela famosa frase que até é o lema da nossa faculdade: Fides querens intellectum. No século XIII, então nós temos o período de ouro
daquilo que nós chamamos de teologia escolástica, né? E esse período acontece, vamos dizer, também num tempo de muita efervescência universitária. A universidade ela nasce como tal, vamos dizer, em Bolonha, no final do século XI, alguns dão a data de 1088, ali por perto. E como eu disse, depois vamos ter Paris, vamos ter Oxford, vamos ter Salamanca, um pouquinho depois vamos ter Cambridge, vamos ter Siena, Pádua. E então as universidades vão se tornando realmente instituições cada vez mais importantes para o pensamento, para a ciência. E a teologia vai usufruir desse ambiente extremamente rico, onde a Igreja Católica, em quase todas as universidades, ela tem um papel primordial na organização tanto do corpo docente como do corpo discente, como também da vida do dia a dia dos universitários, né? Então é um período muito rico. A teologia ela goza dentro das universidades de um prestígio muito grande, porque se todas as outras ciências estudam a natureza, a teologia estuda aquele que criou tudo o que existe, que criou o mundo criado, né, que criou a natureza que a gente estuda. Então a teologia é vista como a primeira, por assim dizer, das ciências, na medida que ela estuda diretamente o Deus que se revela, né? Então ela goza de um grande prestígio junto às demais faculdades. Os professores e os teólogos exerciam uma análise metódica e crítica. Então eles analisavam de um modo muito metódico, analisavam o quê? A Sagrada Escritura, as sentenças dos padres da igreja, o magistério quando necessário, e crítica. Buscavam, ao pegar a Sagrada... Mas esse texto da Sagrada Escritura parece contradizer um outro. Esse texto de Santo Agostinho parece contradizer um de São João Crisóstomo. Quem que está com a razão? Quais são os argumentos a favor de Agostinho? Quais são os argumentos a favor de São João Crisóstomo? E assim por diante, né? Então, uma análise metódica, ponto a ponto, se analisava tudo, e de um modo crítico, buscando ver se o texto era claro, se não era claro, se estava em contradição com coisas importantes ou não, se tinham outras sentenças que pareciam contrariar o que ele estava dizendo ou não. E se fazia então esse raciocínio dialético, né? Tipicamente aristotélico, né? Argumentos favoráveis, argumentos contrários, e a partir disso se dizia se uma coisa era verdadeira ou não era verdadeira, se era dita ou se não era dita, se estava certo ou se estava errado, né? Então lembrem-se que a teologia nesse tempo ele não se chamava tanto teologia, porque a teologia era uma parte da metafísica dentro da obra filosófica de Aristóteles. E dado o influxo de Aristóteles nesse tempo, já do final do século XII e especialmente no século XIII, então, para se distinguir, teologia era teologia natural, como a gente chama hoje. Era a reflexão sobre Deus dentro da metafísica. Enquanto a teologia que se baseia na revelação era chamada de sagrada doutrina ou fé católica, né? Então se usava um outro nome, sagrada doutrina era o termo mais usado, para se distinguir daquela teologia de tipo filosófico natural, tá bom? Também se nota o quê? Que vai se ficando muito claro que existe uma reflexão de tipo natural e uma reflexão de tipo sobrenatural. Porque a vida do homem ela acontece em dois planos de conhecimento. Tem o plano natural, é aquela esfera de tudo aquilo que eu posso conhecer usando apenas a minha razão natural, sem precisar da graça da fé.
Então eu posso conhecer, vamos dizer, o corpo humano, eu posso conhecer a medicina, eu posso conhecer um pouco do direito civil, eu posso conhecer a astronomia. Na visão cristã, tudo isso é enriquecido pela teologia, porque na medida que você liga os astros, o corpo, com aquele que é o criador dos astros, com o criador do corpo, você tem uma visão muito mais rica, muito mais bonita da realidade. Mas é possível você, sem crer em Deus, sem crer no Deus criador, você conhecer o corpo humano, saber o que é o intestino e como ele se liga ao estômago e assim por diante. Tá certo? Saber o que é uma estrela e saber o que é um planeta. E assim você não precisa ter fé para estudar essas coisas. Então se estabelece com uma certa clareza esses limites, né, de um compreender, vamos dizer, natural, uma compreensão natural da realidade, um conhecimento natural, é a nossa razão iluminada apenas pela força da sua natureza. Então é a luz natural, é a luz da razão que me faz conhecer a natureza que está em torno a mim, né? E existe uma outra esfera de conhecimento que é dom, porque eu só alcanço essa esfera porque me foi revelado, me foi dada a possibilidade de entrar nessa outra esfera mais larga. É como se fosse um círculo de conhecimento natural, e em torno desse círculo, um círculo maior, que é aquele de um conhecimento que eu, naturalmente falando, não alcançaria, ele não entraria nessas fronteiras aqui. Mas Deus abriu esse conhecimento para mim, que é o mistério revelado, e a teologia, ela caminha nessa direção. Ela caminha na direção de um conhecimento que é sobrenatural, tá certo? Porque revelado. Então a gente já sabe quem são os nomes mais importantes, que são Tomás de Aquino e São Boaventura, e agora a gente quer dominicano e um franciscano, né, que deixaram as suas obras, por exemplo, São Tomás de Aquino, a grande Suma Teológica, sobre a qual a gente já falou, se eu não me engano, na nossa aula retrasada, né, e São Boaventura, que deixa obras monumentais também de síntese de pensamento, como o Brevilóquio, que hoje você encontra em língua portuguesa, né? Você pode comprá-lo em língua portuguesa. Mas São Tomás, e como São Boaventura, ele também apresenta a Suma Teológica, na verdade é um resumo, é uma síntese. É o sonho que o escolástico tem de apresentar uma síntese de todo o conhecimento teológico, especialmente para os alunos dele, né? Que estão sendo formados nas universidades. Bom, então vou citar 6 elementos. Vou explicar um pouquinho, né? As aulas eram as Lexios, então não haviam muitos livros, os livros eram manuscritos. Na Itália, com a universidade, vão surgir técnicas para tornar mais finas as folhas dos manuscritos, digamos, desses pergaminhos, né? Que eram o material mais nobre usado para os livros, e de modo que se pudessem colocar mais folhas no mesmo livro, né? Vamos dizer assim. E folhas mais brancas, né? A Itália vai criando essas tecnologias ali em torno de Bolonha e de outras universidades como Siena e Pádua. Tá bem? Então a aula era fundamentalmente uma leitura. Se liam textos e aí a partir da leitura se comentava. Então o primeiro elemento, a leitura, o léxio, e se lia e se fazia as explicações necessárias. E aí nessa leitura se usava todo aquele conhecimento, né, de linguístico, da gramática, da retórica e da dialética, né, daquele trivium inicial de formação. Depois acontecia o comentário, né, onde se fazia a exegese das grandes obras do passado, né? Então, o professor, depois de fazer uma leitura com as explicações, ele começava a comentar essas grandes obras, ou da Sagrada Escritura, ou dos padres da igreja, ou
de textos até magisteriais, quando fosse o caso. Muito usado era a questio, é o terceiro ponto, a questão, que era justamente esse desenvolvimento dialético, onde se submetiam determinadas afirmações a uma elaboração crítica. Né? Então, por exemplo, Deus, aqui nessa passagem, manifestou a justiça dele? Sim. Quais são os argumentos? Não. Quais são os argumentos? E aí começava-se a justamente mostrar por que esses argumentos eram mais sólidos, enquanto estes não ficavam de pé. E que, apesar de aparentemente não ter sido justo o que Deus fez naquela situação, narrada pela Bíblia, existia sim uma justiça por detrás daqueles atos, por detrás daquelas situações. Tá certo? Um outro exemplo daquilo que nós estávamos falando, poderíamos pensar, por exemplo, no momento da vida do Cristo. Por que o Verbo se fez carne? Então a pergunta que se poderia fazer: era necessário Deus se fazer carne? Era necessário Deus se fazer homem para nos salvar? Deus poderia ter encontrado um outro caminho de salvação? Argumentos de um lado, argumentos do outro. E aí se buscava justamente, à luz da revelação e dos argumentos, dizer: era necessário Deus se fazer carne por causa disso, disso, disso. Ou não era necessário porque Deus poderia encontrar uma outra via para salvar o homem. Da mesma forma, era necessário Jesus Cristo morrer numa cruz para nos salvar? Se ele tivesse apenas experimentado o sofrimento no Getsemane, ele não poderia ter nos salvado? Esse sofrimento que ele enfrentou no Getsemane, suando sangue, não poderia ser suficiente para a nossa salvação? Quais são os argumentos em favor disso? Quais são os argumentos contrários a isso? Quais são as razões que nós temos para defender que Jesus Cristo precisaria morrer numa cruz e depois ressuscitar para nos salvar? Tá certo? Por exemplo, se Jesus tivesse apenas, vamos dizer, sofrido apenas no Getsemane, ele teria dado a nós a maior prova de amor possível que a nossa humanidade pode compreender? Se aquilo que nós temos de mais precioso do ponto de vista humano é a vida, não convinha que Cristo desse a sua vida para nos dizer, numa linguagem humana, numa experiência humana, que Deus nos ama infinitamente, que Deus nos ama até o limite do amor, que o máximo que ele pode realizar na nossa humanidade ele fez, que é dar a sua vida humana por nós, né? Então, quer dizer, existe razões de conveniência aí, que é um tema muito importante dentro do pensamento de São Tomás de Aquino, por exemplo. Então, quer dizer, esse era o esquema da question, né? Se interrogava, se buscavam argumentos para um lado e para o outro, num pensamento de tipo crítico e dialético. Um quarto elemento é a disputatio, ou seja, era um costume que os professores, especialmente os mais importantes, de vez em quando marcassem uma manhã de disputatio, disputa, ou seja, se elegia um tema ligados a um autor, ou a uma obra, ou a um tema mesmo da teologia, por exemplo, o nascimento de Cristo, ou a morte de Cristo na cruz, ou a alma de Jesus Cristo, se a alma de Jesus Cristo experimentou as paixões. E assim se abria as discussões. O professor, ele introduzia o tema e aí se abria, digamos, o momento para que todos, com o devido preparo, professores, assistentes de professores,
pessoas que já tinham terminado a formação básica da teologia, vamos dizer que estavam fazendo doutorado, pudessem dar as suas contribuições, né? E era um momento muito rico. Normalmente, quando se marcava uma disputácio como essa, naquela manhã não havia outras aulas na universidade. Nem todo mundo ia, mas dependendo do professor e do tema, todos os interessados corriam para aquela sala, o auditório, e participavam daquela disputácio, né? Então, muitas questões, por exemplo, de Santo Tomás de Aquino nascem dessas disputácio. As questões disputadas sobre a alma, as questões disputadas, né, sobre Deus. Então, eram momentos muito importantes para os professores, para os alunos, aonde, justamente diante de cada questão, se apresentavam todos os argumentos vistos a partir de diversas tendências, de diversos professores ou estudiosos, todos os argumentos a favor ou contrários, ou em relação a um determinado tema, ou se esmiuçava o determinado tema. Por exemplo, que tipos de paixões nós queremos tratar aqui. Então, vamos falar da paixão X, da paixão Y, da paixão Z, da alma de Jesus. E aí vamos dividir então os argumentos favoráveis e contrários ao fato da alma de Jesus ter tido a paixão A, ou paixão X, ou paixão Y, ou paixão Z. Então sempre na perspectiva dessa dialética, desses argumentos favoráveis e argumentos contrários. E aí, normalmente, no final, o professor coletava todo esse material, tudo isso que era objeto, vamos assim dizer da disputa, e no mesmo dia, ou muitas vezes no dia seguinte, o professor então ele resolvia a questão depois de ter estudado todos esses argumentos. Ele acabava, digamos assim, apresentando o seu ponto de vista, levando em consideração os argumentos que apoiam o seu ponto de vista e os argumentos contrários. Normalmente ele começa com os contrários, tá? Começa com aquilo que aparentemente é contra aquilo que ele quer defender. Depois ele apresenta os argumentos, vamos dizer, favoráveis àquilo que ele quer defender. Aí ele dá a resposta dele, e aí entra na resposta dele, ou depois da resposta dele, ele precisa derrubar os argumentos contrários. Ele precisa justamente responder a cada um dos argumentos contrários para que não fique dúvidas da veracidade daquilo que o seu discurso está apresentando. Tá certo? Espero que tenha sido. Estou tentando simplificar ao máximo, não quero ser muito técnico. Estou falando para alunos da introdução à teologia, por isso preciso, digamos, ter isso em conta, né? Existia um outro tipo de disputa que era bem mais atraente para a comunidade acadêmica, mas que acontecia normalmente em 2 períodos do ano, ou seja, perto do Natal e perto da Páscoa, certo? Ou seja, ali perto das férias, vamos dizer assim, momentos fortes da liturgia, e que era o Quodlibet. O Quodlibet era uma espécie de disputa, uma disputácio, porém de certa forma livre. Quer dizer, o professor anunciava o Quodlibet naquele dia, e as pessoas interessadas, outros professores mais jovens ou adversários mesmo, alunos, doutorandos, interessados, participavam, e aí podia se levantar, vamos dizer assim, qualquer questão dentro de um certo, claro, dentro de um certo âmbito, né? Por exemplo, cristologia, os sacramentos. E aí as pessoas podiam levantar as questões que fossem necessárias e se discutia livremente. Era normalmente um dia inteiro de Quodlibet,
certo? E era um dia inteiro de discussão sobre isso. E sem dúvida sempre muito frutuosa a coisa. Os alunos, os assistentes tentavam anotar ao máximo tudo aquilo que se dizia, e depois o professor que organizava fazia tesouro de tudo isso em vista de eventuais publicações. E aí o grande sonho dos professores era oferecer aos seus alunos, né, ao mundo acadêmico, uma suma, uma obra que fosse capaz de apresentar de um modo sistemático toda a teologia, ou seja, toda a reflexão teológica sobre o Deus que se revelou, tá bem? E essa suma ela era normalmente organizada segundo critérios teológicos, critérios lógicos, e organizada naquilo que se chamam as grandes sentenças, certo? Então, as sumas teológicas, elas são, como diz o Bernardes Bueno no seu livro de introdução à teologia, elas são, na verdade, vamos dizer, uma primeira tentativa da teologia dogmática de apresentar o todo da dogmática, ou seja, o todo da reflexão teológica sobre o Deus que se revela ao homem, né? E a organização dessas sumas teológicas vai seguir o critério da razão, de uma razão que pergunta, que se interroga diante do mistério, que se interroga não movida pelo orgulho, mas se interroga movida pela fé, se interroga movida pelo amor. É um questionamento de fé e de amor, que busca conhecer melhor a verdade. E justamente essas perguntas é que vão dar origem a essas buscas de respostas aprofundadas, a argumentos de um lado, argumentos do outro. Então vamos dar um exemplo aqui para vocês. Se a gente pegar a Suma Teológica, a primeira parte da Suma, depois da questão número 1, que trata sobre a doutrina sagrada, e qual seja ela e o que a gente deve entender por ela, a doutrina sagrada é justamente a teologia. Então a primeira questão da Suma é sobre o que é a teologia, né? Qual é a característica da teologia. Mas logo depois, a Suma parte da ideia primeira de Deus. Se a teologia nasce de um Deus que se revela, a primeira questão que a gente tem que se perguntar é o que é Deus, né? E aí antes de dizer o que é as características de Deus, perguntar se Deus existe. E é justamente essa a questão número 2. A questão número 2 é o tratado sobre Deus, né? A existência de Deus. E aí se divide em 3 outras perguntas. Essa grande pergunta sobre a existência de Deus, essa grande ideia, Deus existe, tem 3 perguntas. A primeira é evidente que Deus exista? Todo mundo percebe, é claro para todos, é evidente, eu olhando para a natureza, olhando para a minha vida, a gente vê que Deus existe? Sim ou não? Argumentos para o sim, argumentos para o não. Se pode, segunda questão, se pode demonstrar a existência de Deus? E o terceiro argumento é: existe Deus? E aí, é evidente que Deus existe, sim ou não? Se pode demonstrar? E a grande questão, e agora, existe Deus? Depois, a questão número 3 é a simplicidade de Deus, né? Na questão número 4 vai se refletir sobre a perfeição de Deus, se Deus é perfeito. E aí entra no assunto do bem, para poder falar da bondade de Deus, que é a questão 5 é sobre o que é o bem, é a questão 6 sobre a bondade de Deus, mostrando que Deus é bom. Então está falando dos atributos, Deus é bom. Deus é infinito, questão número 7. Questão número 8, Deus está presente nas realidades criadas? Que tipo de presença existe de Deus nessas realidades? É o que Santo Tomás chama de uma presença de imensidade.
É a questão número 8. Questão número 9 é se Deus existe, é ele imutável, ele pode mudar. Questão número 9 é a imutabilidade de Deus. Questão número 10 é a eternidade de Deus. Questão número 11 é a unidade de Deus. Questão número 12 é o nosso conhecimento de Deus. Então, dentro de cada uma dessas questões se pergunta. Por exemplo, dentro do nosso conhecimento de Deus, que é a questão 12, se pode perguntar, uma pergunta dentro da pergunta. Um intelecto criado, o teu e o meu, podem ver a Deus na sua essência? Nós podemos ver a essência de Deus? Aqui, na terra, no céu? Então, vê que vai ter subdivisões aqui. Ou uma segunda pergunta dentro da pergunta, sobre o conhecimento que a gente possa ter de Deus. A essência de Deus pode ser vista pelo intelecto criado por meio de uma imagem qualquer? Como se a gente tivesse uma imagem de Deus, um triângulo do Deus trinitário, ou então uma imagem do Deus com a barba branca, Cristo e uma pomba. Então essas imagens, elas são necessárias para a gente entender a Deus. Nosso conhecimento de Deus está associado a esse tipo de imagem ou não? Questão número 13, quais são os nomes de Deus? A gente fala de Deus, mas Deus é amor, mas Deus é misericórdia. O que quer dizer o nome de Deus? Se Deus tem um nome e ele diz o nome dele para a gente, o que isso significa? Como ele disse para Moisés, ele revelou o nome dele para Moisés. Ele se encarnou e assumiu o nome, Jesus, Yeshua, Deus salva. O que significa o nome de Deus? Poder invocar Deus pelo nome. A questão 14 é a ciência de Deus. Que tipo de conhecimento Deus tem? Questão número 15 é sobre as ideias na mente de Deus. Questão número 16 é sobre a verdade, né? Se a verdade, aí falando do intelecto de Deus, vai falar sobre o que é a verdade absoluta, para depois a gente chegar ao que é a verdade na nossa experiência humana. Depois se fala da falsidade, já que se falou da verdade. Na questão número 18, sobre a vida de Deus. Questão de 19, a vontade de Deus. Questão número 20, o amor de Deus. Questão 21, a justiça e a misericórdia de Deus. 22, a providência de Deus, né? E assim por diante. Então vocês veem que o assunto Deus, né, o tratado Deus, a sentença, essa grande sentença sobre Deus, vai sendo dividida em questões. Questões que são mais ou menos amplas. E aí dentro de uma questão que é mais ou menos ampla, por exemplo, se o nosso intelecto criado pode ver a essência de Deus, ou o que é a justiça e a misericórdia em Deus, então a gente pode fazer perguntas dentro das perguntas. São subperguntas, né? E aí cada uma dessas perguntas vão ter argumentos contra, argumentos a favor, uma resposta, e se eu respondo, eu tenho que ser capaz de depois rebater todos aqueles argumentos contrários que vão contra a opinião, a resposta que eu estou dando, respondendo aquela questão, a resposta à questão, a resposta do mestre, do teólogo, tá bom? Então esse é um pouco o caminho que os grandes autores do século XIII vão percorrer nessa formulação das suas sumas, né? Eu concluo dizendo que, como eu disse para vocês, no final do século XIII a gente ainda tem um período ainda de um certo valor da teologia ensinada nas universidades, da escolástica no seu tempo ainda áureo, de ouro. Duns Scoto está ali ainda como um grande nome. Mas meados do século XIV a gente percebe uma decadência da teologia escolástica, né? Os teólogos começam só a repetir os pensamentos dos anteriores, repetir São Tomás.
repetir São Boaventura, ou repetir Duns Scoto, e não existe mais aquela originalidade, vamos dizer, do homem de Deus. Porque atenção, Tomás e Boaventura eram grandes intelectuais, mas eram homens de oração, eram bons religiosos, eram homens santos, doutores da igreja, né? O doutor da igreja tem 3 atributos, né? Ele é uma vida santa, uma doutrina ortodoxa e é reconhecido pela igreja como tal. Então são 2 doutores da igreja, o doutor angélico, né, Santo Tomás, e o doutor seráfico, que é São Boaventura. São 2 grandes doutores da igreja. E eles são santos, eles são aquilo que a gente chama hoje, e que deveria ser o modelo para todo teólogo, eles são teólogos que têm uma vida de oração, uma vida mística. Eles fazem uma teologia de joelhos. Eles são homens de Deus. E por isso eles são grandes teólogos. O problema é que a universidade vai conduzindo pouco a pouco na direção de um certo intelectualismo, um intelectualismo que vai se desassociando da vida de oração, de uma vida mais mística, de uma vida mais pobre, de uma vida mais casta, de uma vida mais santa. E isso vai implicar numa teologia menos, digamos, menos cheia, com menos vida, né? Uma teologia mais estéril, uma teologia menos fecunda. E é justamente isso que se percebe, uma teologia que se repete, ficam em argumentos muitas vezes estéreis, de professores que estão ali só ocupando os seus cargos e fazendo carreira, e que não são homens de Deus, não são homens santos, né? Então existe uma decadência na segunda metade do século XIV e no século XV. E essa decadência vai ser o ambiente teológico que Lutero vai encontrar. Então, infelizmente, um tempo de uma teologia um pouco estéril. E aí, vamos dizer que, ligado à questão da reforma, nós temos grandes autores místicos, Santo Inácio de Loyola e Santa Teresa d'Ávila, que apesar de não serem grandes teólogos, eles são teólogos no sentido largo do termo. Eles vivem de uma forma muito teológica e dos seus escritos, das suas vidas, se percebe uma teologia viva. Esse é um argumento para a espiritualidade, a gente pode aprofundá-lo depois, mas eu quero terminar com isso. Na próxima aula, nós vamos falar da teologia católica a partir do século XVI.